Olá a todos que nos acompanham aqui no nosso podcast do Sim e Não, simnão.com.br, a versão digital da coluna de opinião do seu jornal A Crítica. Hoje a gente vai receber aqui como nosso entrevistado nesse 10º episódio do podcast o governador do estado do Amazonas, Wilson Lima. Governador, muito obrigado pela sua presença. Eu sou o Dante Graça, eu estou aqui com Aristide Furtado, nosso editor de política aqui do editor do Caderno A, do jornal A Crítica. Ari. Boa tarde, Dante. Boa tarde, governador. É sempre um prazer recebê-lo para essa entrevista, né? Conversar com os nossos leitores e internautas. Governador, a gente está gravando aqui na quinta-feira, 2 dias antes do mutirão, essa preocupação toda em relação à variante Delta aqui no Amazonas. Queria saber do senhor como é que está sendo trabalhada essa situação, essa ameaça, esse perigo nesse contexto de volta às aulas e de maior liberação no comércio, né? Como é que estão as estratégias de combate nesse contexto todo que a gente está vivendo? Olá, Dante. Olá, Aristide, a todos que nos acompanham aqui no podcast. É importante essa preocupação, porque a gente tem aí o exemplo do que está acontecendo no Rio de Janeiro. Nós identificamos casos da variante aqui no estado do Amazonas, foram 6 casos, mas nenhum agravou, e tudo indica que essas pessoas que foram contaminadas com essa variante já tiveram resultado efetivo da vacina, porque apenas uma delas não estava vacinada. É uma situação controlada, a gente não tem registro de outros casos aqui no estado do Amazonas. Nós tivemos aquele episódio que aconteceu lá no Peru, em Islândia, que é de um surto que teve lá também. Nós mandamos uma equipe da FVS também, da Secretaria de Saúde, para lá, estamos monitorando essa situação. Fizemos uma testagem ali na região, ali entre Tabatinga, Atalaia do Norte e Benjamin Constant, 435 pessoas, apenas 14 apareceram com casos de Covid, mas nenhuma delas com aquela variante lambda, né, que também seria uma ameaça. Então, a gente está controlando ali, montamos barreiras sanitárias com os municípios, e nós temos, inclusive, montamos agora, que é um negócio inédito, lá no município de Tabatinga, um laboratório para testagem também da Covid-19, né, que antes a gente não tinha esse mecanismo lá para poder fazer esse acompanhamento. Então, hoje no estado do Amazonas nós temos uma situação bem confortável com relação à questão da Covid-19. Nós temos 51 municípios sem nenhuma pessoa internada com Covid, nós estamos vacinando pessoas entre 12 e 17 anos, estamos fazendo agora um mutirão para a segunda dose. E aí a gente tem uma série de fatores, né, que podem estar contribuindo para isso. Além, claro, do avanço na vacinação. O período sazonal em que a gente vive, né, um período agora de estiagem, que é o nosso conhecido verão amazônico, e a gente tem que aproveitar ao máximo essa janela aí para poder voltar às atividades letivas, como nós fizemos agora na última segunda-feira. Vamos voltar no interior integralmente a partir do dia 8 de setembro. Enfim, a gente está aproveitando esse momento aí para poder voltar um pouco a nossa vida à normalidade e setores que são fundamentais, como, por exemplo, a educação. Só para não perder esse ponto, essa normalidade que a gente está vendo, esses 51 municípios mais tranquilos, você acha que esse é o grande motivador da população estar deixando até de procurar a segunda dose? A gente tem números da FVS que, somando o estado inteiro, quase 180 mil pessoas estão sem tomar essa segunda dose, estão em atraso. Você acha que causa essa falsa impressão? E o que pode ser feito para, além do mutirão, claro, né, para estimular essas pessoas a procurarem a imunização completa? Isso é próprio do ser humano, né? Quando a coisa aperta, ele dá um jeito de resolver. Quando a coisa está mais tranquila, ele diz assim, não, agora eu estou mais tranquilo, eu vou daqui a 10 dias, eu vou na semana que vem, e aí você acaba adiando. E o que a gente está fazendo é um trabalho de conscientização, realizando campanhas publicitárias, montando algumas estratégias, como nós estamos fazendo com uma campanha de vacinação que a gente está fazendo. Mas o fato da gente ter avançado não significa que as pessoas têm que relaxar. A gente tem que continuar usando a máscara, distanciamento social, o álcool em gel, tudo isso é importante. Quando eu falo em normalidade, é uma normalidade entre aspas, porque por um bom tempo a gente vai ter que seguir esses protocolos que são estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde, como o uso de máscara, por exemplo, o uso do álcool em gel. Isso a gente vai ter que levar por um bom tempo. Governador, as aulas presenciais em Manaus foram retomadas agora segunda-feira, né?
E a vacinação desse público, né, de 12 a 18 anos, também já começou a ocorrer aqui. O governo tem o controle, a Secretaria Estadual de Educação tem o controle do número de estudantes nessa faixa etária que foram vacinadas, e há algum programa, alguma iniciativa da Secretaria Estadual para levar esses jovens a tomar a vacina ou levar a vacina para as escolas para acelerar esse processo de imunização? No primeiro momento, nós pensamos em montar postos de vacinação no dia da volta às aulas nessas unidades de ensino. Só que a gente identificou que não havia necessidade disso, uma vez que a maioria estava vacinada. E a gente pôde comprovar isso quando do retorno desses alunos. Nossos profissionais, nossos professores foram de sala em sala, e nas salas tinham no máximo 2 ou 3 que não tinham tomado a vacina, mas que a família, que os pais já estavam providenciando essa vacinação. Então a gente tem hoje um público acima de 80% nessa faixa etária de 18 a 17 anos vacinado. Pegando esse gancho da volta às aulas, ontem o líder do prefeito na Câmara, que em teoria é quem verbaliza, né, os projetos e as necessidades e desejos da administração municipal ali naquele contexto, falou que está muito pesado para a prefeitura garantir a meia passagem para os estudantes, e na avaliação dele, como os estudantes em Manaus são, na sua maioria, da rede estadual, caberia ao governo do estado entrar com subsídio para garantir a meia passagem estudantil. O que o senhor pensa dessa proposta, que certamente deve chegar até o senhor? Eu ainda não tive acesso a essa demanda, mas o estado está disposto a trabalhar para que a gente possa caminhar e ver como é que a gente pode garantir esse subsídio, seja através de isenção ou parcialmente isenção do ICMS, do combustível, enfim, outra forma que a gente pode estudar junto com a nossa Secretaria de Fazenda para garantir essa ajuda que é importante para os alunos. A gente citou aí, claro, no outro contexto, essa questão do ICMS do combustível. Queria saber como foi, a gente teve a vinda do presidente Jair Bolsonaro da semana passada para cá, e causou um certo desconforto ali, aquela frase dele, quando ele cita, responsabiliza os governadores pela questão do preço da gasolina. Chegou a incomodar ali naquele momento? Bom, a questão do preço dos combustíveis não tem a ver com ICMS, até porque no estado ninguém mexeu em tributação, a gente não aumentou um percentual sequer do ICMS. E a gente sabe que o aumento dos combustíveis e também dos alimentos que tem acontecido, principalmente daquelas commodities, eles variam de acordo com a política de preço da Petrobras. Quem estabelece essa política de preço é a Petrobras, e depende muito do preço do barril, como ele está sendo vendido no mundo. A gente tem também a influência do dólar, o dólar alto também acaba complicando a nossa situação aqui. Enfim, há uma série de fatores que acabam coadunando com a composição do preço dos combustíveis. Agora, o que a gente tem feito aqui no estado do Amazonas? A gente tem trabalhado na abertura do mercado de gás, para que a gente possa apresentar alternativas, principalmente para os condutores. Eu recebi aqui a informação de que tem muita gente que faz o trabalho de aplicativo, o Uber, o 99, que está entregando o carro porque não tem mais condições de pagar o combustível. O que a gente está fazendo? A gente vai implementar a nossa política de incentivo para aqueles que querem adaptar os seus carros a gás. Inclusive, nós tínhamos aqui até mais ou menos 3 meses, 3 postos que abasteciam com gás. Até o final do ano, nós vamos ter 7 postos, ou seja, 4 postos a mais. E a gente sabe que o gás ele tem uma vantagem comparativa de pelo menos 40% em relação à gasolina, que esse também é um caminho para a gente fugir dessa alta dos combustíveis. Quando é que deve sair essas informações melhor para o condutor procurar? Já tem alguma coisa prevista ainda? A gente está preparando, porque a gente ainda está num processo de abertura do mercado de gás. A gente fez isso esse ano, depois de uma briga intensa. Sim. E de desencontro de informações, e a gente já tem coisas práticas e palpáveis, que é a operação da Ineva acontecendo lá no Campo de Azulão. No final desse mês, efetivamente, o transporte já começa a ser feito, as carretas já estão indo para Boa Vista para fazer o processo de teste lá na térmica de Jaguatirica. A empresa Ineva faz a exploração de um poço, que é para fazer esse abastecimento dessa térmica, com abastecimento de 800
mil metros cúbicos dia. Só que aí a Eneva comprou um outro campo próximo dali do campo de Azulão, em que ela descobriu que ali tem 3 vezes mais a quantidade de gás que ela imaginava ter. Então já uma proposta da empresa, que eu não posso ainda adiantar aqui no momento apropriado, a gente vai anunciar junto com a empresa, de um outro empreendimento para poder absorver esse gás, porque o grande filão não é o varejo, né? São outras grandes atividades que consomem o gás. E aí o excedente desse gás vai ficar aqui em Manaus, tendo a possibilidade da gente fazer outros usos desse gás, inclusive implementar aqui o polo cerâmico, para levar para mais empresas, para alguns prédios que usam esse gás, e um transporte de maneira diferente, porque o gás ele só chegava antes naqueles locais onde havia o gasoduto de distribuição da Cigás. Dessa vez, ele pode ir numa carreta, porque a Eneva ela tem a primeira estação de liquefação de gás em terra do Brasil, que comprime ali o gás, ele é comprimido em até 600 vezes, até ficar líquido. Então, ele tem uma capacidade muito grande de transporte. Então, essa é uma possibilidade que se abre para que a gente possa popularizar a questão do gás, que há muito tempo foi prometida e, efetivamente, as pessoas não conseguiram sentir lá na ponta. Né? O que aconteceu é que houve um investimento altíssimo do governo federal, do povo do estado do Amazonas, mas não houve abertura do mercado de gás. E aí ficou reduzida a uma empresa, a um pequeno grupo ali de políticos que tinham interesse em que isso efetivamente acontecesse. E agora, com a abertura do mercado de gás, a gente tem outras possibilidades com o gás. Governador, no início deste ano, ali por março, a Prefeitura Municipal de Manaus devolveu para o governo do estado, para o IPAAM, todos os seus processos de licenciamento ambiental. O IPAAM, como o senhor bem sabe, está com um quadro defasado. O último concurso foi em 2008, um quadro técnico defasado, né? E os analistas que lá trabalham, muitos têm comorbidade, outros estão acima dos 60 anos. O senhor está a par dessa situação que eu já verifiquei em alguns dos seus posicionamentos. Só que hoje há um volume de cerca de 20 mil processos na fila. E isso, para quem está nos ouvindo, significa o seguinte: todo empreendimento precisa de licenciamento ambiental, seja do pessoal das incorporadoras, do setor imobiliário, seja do setor de mineração de gás que o senhor está falando, seja todo o setor primário e da indústria. Isso implica em quê? Em geração de emprego e renda e de riqueza, no momento em que a gente está necessitando fomentar a geração de riqueza e renda no Brasil. O que o senhor pretende fazer para destravar essa agenda ambiental no governo do estado? Antes de eu entrar propriamente nessa questão aí do aumento de efetivo para a gente destravar essas questões, eu estou entregando essa semana que vem mais uma licença de operação para a Eneva, que é para esse outro empreendimento que ela está implementando. E essa semana a gente deu a liberação de um trecho para a pavimentação ali da BR-319, né? Um trabalho que foi feito com o IPAAM em parceria com o IBAMA. O que você coloca é algo que tem me tirado sossego, porque há um processo de burocratização e de impedimento por questões legais. Nós temos, por exemplo, a maioria das nossas terras aqui no estado, terras onde há ocupação, pertencem à União. Eu só posso dar uma licença ambiental para uma terra, por exemplo, onde tem uma pequena atividade ali da agricultura familiar, se eu tiver um título definitivo daquela terra. A maioria das terras aqui não tem título definitivo. Então, quando vem uma resposta do INCRA para mim, essa resposta não vem definitiva e eu fico impedido de poder conceder uma licença ambiental para aquela propriedade. E aí isso implica no proprietário perder o prazo para poder fazer lá a supressão de vegetação, a queimada dele, a queimada legal, e enfim, ele acaba tendo que fazer isso de forma irregular. Isso acaba sendo um problema, acaba sendo um entrave, que a gente está trabalhando para desfazer, para poder diminuir burocracia. Eu tive inclusive reunido com o pessoal da avicultura essa semana agora, e com o pessoal da avicultura e também da pecuária.
exatamente para destravar essas questões burocráticas e a gente conseguir avançar. É algo que eu estou discutindo com a Assembleia Legislativa, é algo que a gente está discutindo com a nossa Procuradoria-Geral do Estado, porque não é só eu implementar uma legislação. Eu preciso saber se isso está em consonância com a legislação federal e se isso também corresponde à expectativa dos órgãos de controle que também nos cobram o tempo todo. Nós temos, de fato, um volume muito significativo de processos que precisam caminhar. Já autorizei a elaboração de um projeto para contratação de pessoal, para que a gente possa desafogar e caminhar naqueles processos que a gente pode caminhar. Liberei algo em torno de 5 milhões de reais para que esse processo pudesse caminhar lá na Adesan e a gente possa avançar na liberação desses processos. Mas eu não necessito somente de pessoal. Eu necessito que essa legislação também avance. Governador, a gente recebeu aqui, acho que no segundo episódio aqui do podcast, o senador Omar Aziz, presidente da CPI da pandemia. Na ocasião, ele comentou com a gente, falou aqui para quem estava nos ouvindo, que ele considerou que, da sua parte, isso perdeu uma oportunidade de esclarecer o que de fato ocorreu no Amazonas em janeiro, com a não ida à CPI hoje, né, alguns meses depois daquilo. Como é que o senhor avalia a não presença? O senhor acha que o impacto talvez teria sido menor ou maior se tivesse ido? Como é que o senhor avalia essa decisão tomada naquele momento? Todo mundo sabe quem era o principal interessado em eu ir para a CPI para poder antecipar o processo eleitoral. E eu não ia cair numa pegadinha dessa, né? E a gente sabe qual era o objetivo e o que estavam armando. E depois, há princípios constitucionais que regulamentam isso. É tanto que houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal dizendo que eu não era obrigado a ir à CPI. Tenho prestado todos os esclarecimentos quando sou questionado, prestado os esclarecimentos aos órgãos de controle e assim eu vou continuar fazendo. O senhor teme ser indiciado no relatório final? Acha que isso pode acontecer? Como é que o senhor avalia? Bom, como é que eu questão? posso ser indiciado se eu nem fui ouvido? Então essa preocupação A CPI ela não pode ser maior do que o Supremo Tribunal Federal, não pode ser maior que os órgãos que têm atribuição para fazer isso. Governador, desde o início do processo de reeleição ainda com o Fernando Henrique, salvo engano, o único governador que não conseguiu concorrer à reeleição foi o José Melo, né, porque foi cassado pelo TSE. O senhor tem uma denúncia que está por apreciação do STJ. O senhor, em algum momento, teme a possibilidade de ser impedido de concorrer à reeleição e defender um novo mandato por conta disso? Olha, eu estou muito tranquilo com relação a isso, Aristide, porque no processo não há uma prova sequer contra mim, não há um documento sequer que eu assinei, não há uma mensagem de áudio, não há uma mensagem de texto, não há nada disso. A única coisa que colocam lá como prova de que eu teria envolvimento em algum ato ilícito são as postagens que eu fiz nas redes sociais. Ora, se eu fiz postagem nas redes sociais mostrando que a gente estava recebendo equipamento, era exatamente para mostrar a transparência do governo e o que a gente estava fazendo naquele momento de pandemia. Então, assim, eu estou muito tranquilo com relação a isso, confio muito na justiça, confio muito nos advogados que estão envolvidos nesse processo, então estou absolutamente tranquilo. Pegando ainda esse gancho, o senhor, no primeiro ano do mandato, ao que parece, a interlocução com a Assembleia Legislativa era algo mais da incumbência do seu vice. E pelo que veio a acontecer depois, os frutos parecem que não foram muito bons. No segundo ano de mandato, em plena pandemia, o senhor teve que enfrentar uma CPI e um pedido de impeachment. E isso acaba embaraçando, né, toda a administração, porque toma tempo de defesa. Mas demonstra também uma falta de interação com uma base mais sólida. De lá para cá, parece que as coisas não melhoraram muito, ou pelo menos para a população e para quem olha, para nós que somos jornalistas, para aquela composição de que essa interlocução ainda não está bem sedimentada, levando-se em conta que a líder do seu governo, a deputada Joana Dark, até constrangida foi, há um tempo atrás, por conta de declarações ainda no processo da eleição para a presidência da casa, na qual as suas indicações sequer foram levadas em conta. O que mudou de lá para cá? Como é que está a interlocução do seu governo com a Assembleia Legislativa, que é tão importante para a governabilidade?
Nem se compara à Assembleia que a gente tinha quando aconteceram essas situações, principalmente no período mais crítico da pandemia, né? A nossa relação avançou muito com a Assembleia Legislativa e eu tenho feito essa conversa pessoalmente com todos os deputados. Então, assim, a gente avançou muito e hoje eu estou tendo a liberdade para trabalhar, a liberdade que eu não tive nesse período em que a gente se focava mais, as ações, as energias do Executivo tiveram que ficar muito focadas nessas questões da Assembleia Legislativa que todos os dias causavam ações, vez por outra, quer dizer, com muita frequência a gente era surpreendido com ações que tinham o mero objetivo de dificultar a administração pública. Mas a gente conseguiu avançar muito. Hoje eu tenho boa relação com o presidente da Assembleia, tenho boa relação com a maioria dos deputados e a gente avançou muito nessa questão. É claro que sempre há alguns pontos que precisam ser ajustados, né? Eu tive que assumir essa coordenação, porque, de fato, no início a gente teve muitas dificuldades em razão de uma série de situações. Quando eu assumi o governo em 2019, a gente não tinha um grupo político como eu tenho hoje um grupo político. Até porque eu não fiz nenhum deputado estadual, eu não sou afiliado de nenhum político, né? Você não pode dizer assim, o Wilson é afiliado político de B, de C ou de D. Então eu tive dificuldades para construir essa rede de relações que a gente foi aprendendo ao longo do processo. A gente apanhou muito, levou muita porrada, mas a gente conseguiu fazer uma construção, e uma construção boa, uma construção sólida. Tanto que na eleição agora de 2020, para as prefeituras do estado do Amazonas, nós conseguimos fazer 13 prefeitos, 5 vice-prefeitos, 77 vereadores, inclusive aqui na capital, as duas maiores bancadas na Câmara de Vereadores são nossa, né, junto com a bancada que foi feita pelo prefeito, de 4 vereadores. Então hoje a gente consegue já ter um grupo e uma base mais consolidada para que a gente possa manter esse equilíbrio e estreitar cada vez mais esse diálogo. Pensando nesse grupo político, nas eleições de 2022, por qual partido o senhor vai ser candidato? Isso já está definido? Em que pé estão essas conversas? E que partidos o senhor espera ter ao seu lado nesse processo? A minha preocupação tem sido aproveitar o sol que está fazendo, meus amigos, para tocar obras. A gente tem um pacote de obras que é a maior intervenção viária de Manaus. A M010 é um exemplo disso daí, o Anel Sul, o Anel Leste. Essa questão de política a gente vai tratar mais lá na frente. A gente ainda tem um bom tempo pela frente para tratar dessas questões. Mas está todo mundo tratando. Eu estou trabalhando. O senhor Estou trabalhando pelo povo do Amazonas. O senhor se considera aliado do presidente Bolsonaro? Olha, eu tenho tido uma boa relação com todo mundo. Tenho conversado com o Planalto, tenho conversado com o presidente. E é importante esse alinhamento com o governo federal para que a gente possa garantir os benefícios que estão vindo para o estado do Amazonas na área de segurança, a questão da infraestrutura, a questão do setor primário, que o governo federal tem nos ajudado muito com a entrega de cestas básicas que tem feito para os pescadores, com o programa de aquisição de alimentos. Com isso, o estado do Amazonas se tornou o estado que mais compra da agricultura familiar. Maior que São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná e os outros estados que têm tradição nessa questão da agricultura familiar. Então, eu tenho tido esse alinhamento com o presidente Bolsonaro e essa questão de alinhamento para as eleições, isso daí é algo que a gente vai discutir mais lá na frente. Então, não seria precipitado dizer que o senhor conta com o apoio dele para a eleição do ano que vem? Isso é lá na frente que nós vamos discutir no momento apropriado. A gente ainda tem um bom tempo até o início do processo eleitoral. O senhor é o governador que tem pautado a sua conduta com o governo federal, não esticando a corda. O senhor não participa de agenda considerada negativa para o governo federal. O senhor não participou da reunião de segunda-feira, puxada pelo Dória. O senhor não assinou a Carta dos Governadores em Defesa da Democracia e contra o Supremo, que é uma reação às declarações do presidente. O senhor não estica a corda. Não lhe causa constrangimento quando o senhor é hostilizado aqui, inclusive na presença do presidente, pelos seus correligionários, os correligionários do presidente,
Não lhe causa constrangimento? É isso que eu queria lhe perguntar. Qual é a contrapartida dessa aliança? O senhor Olha joga só. direitinho, mas Deixa eu lhe até falar. vaiado eles lhe vaiam na Deixa eu lhe presença falar. dele. Deixa eu lhe falar. Quem está num cargo como o meu de governador, no cargo de executivo, figura política mais importante do Estado, tem que estar preparado para esse tipo de coisa, para esse tipo de reação. A gente sabe quem é que está ali, a gente sabe que aquilo dali é uma claque e aquilo dali não corresponde ao pensamento da maioria. Então, assim, eu encaro isso com muita tranquilidade, sigo fazendo o meu trabalho e o meu posicionamento não é de esticar corda, não é de seguir ideologias de esquerda ou de direita ou de hostilizar quem quer que seja. E quem me acompanha sabe do meu posicionamento. E por que eu tomo esse posicionamento? Porque isso não ajuda em nada, entendeu? Ficar puxando a corda, ficar defendendo teses, isso para mim não interessa. O que interessa é as pessoas terem o que garantir de sustento para as suas famílias, é a geração de emprego e renda, é tocar obras. Isso sim faz a diferença na vida das pessoas, entendeu? A pavimentação de uma rodovia, a entrega de um plano que nós vamos fazer agora de distribuição de renda, isso sim muda a vida das pessoas. É um plano como a gente lançou, por exemplo, do cartão enchente, né, de pessoas que foram atingidas pela subida dos rios. É isso que muda a vida das pessoas. E é isso que eu estou em busca junto ao governo federal. Eu preciso da ajuda do governo federal e de um alinhamento próximo, porque, por exemplo, se eu não tiver esse alinhamento, eu não consigo fazer com que as políticas do governo do Estado caminhem com as políticas do governo federal. É por isso que eu tenho esse alinhamento. Da mesma forma que eu tenho com a Prefeitura de Manaus e com as prefeituras do interior e os prefeitos que estiverem dispostos a caminhar comigo. Eu não tenho a menor dificuldade com relação a isso. O Ari citou essa reunião com os governadores do Fórum Nacional. Só 2 governadores não foram, o senhor e o de Tocantins. Qual foi o motivo dessa? Marcou, depois desmarcou? O que houve para ter essa Começaram essa a fazer uma politização da reunião e de uma coisa que a gente percebeu que era muito mais um ato político do que efetivamente discutir coisas de interesse dos estados. E esse tipo de coisa eu não vou participar, entendeu? Eu não vou participar. Sou alinhado do presidente Jair Bolsonaro e não vou esticar a corda com ele. Governador, cerca de 6 mil indígenas de todo o Brasil estão em Brasília há uma semana protestando contra a aprovação do PL do marco temporal e também em função de um julgamento sobre essa causa que está no Supremo. Qual é o seu posicionamento a respeito desse projeto? Eu não tenho conhecimento, né? Eu não me aprofundei nesse tema e essa é uma questão que deve ser decidida pelo Congresso. Só para a gente estar chegando aqui no finalzinho do nosso tempo, se eu tenho outros compromissos, só para a gente fechar, a gente tem uma tradição aqui do nosso podcast que é repetir. A gente faz o sobe e desce lá do jornal e a gente sempre pede para o convidado como se ele se comportasse como o editor do Sim Não hoje. Então, governador, o senhor vai fazer o sobe e o desce da coluna de hoje. Então, começando pela parte boa, quem é que sobe? Eu posso escolher qualquer pessoa? Pode ser pessoa, pode ser alguma representação geral, classe. Ok. O sobe é para aquelas pessoas que estão indo se vacinar e entendem a importância da vacinação, porque é ela que tem nos ajudado a diminuir os números de internações. E hoje o 10 seria para o Talibã, né? O que ele tem feito no Afeganistão não tem o menor apreço pela vida, é algo muito cruel, né? Algo que acaba também nos afetando enquanto ser humano, seja em qualquer lugar do mundo, você acaba também sentindo essa dor. Governador, queria lhe fazer uma última pergunta, porque é extremamente necessário e é da conjuntura. Na reunião de segunda-feira, uma das preocupações, e que gerou outras ações, é do envolvimento de policiais militares nos atos do dia 7 de setembro, em defesa do presidente Bolsonaro e contra o Supremo. Lhe preocupa também essa situação e qual é a sua relação hoje com a corporação? Olha só. Todo mundo tem o direito de se manifestar e esse direito aqui no Amazonas ele vai ser um direito garantido. Com relação à nossa polícia militar, não tem nenhum ato de insubordinação ou qualquer coisa nesse sentido. Então, assim,
a gente está muito tranquilo com relação a isso. Não tem nenhuma indisposição ou qualquer manifestação nesse sentido. Eu tenho tido uma boa relação com a corporação. Nesse plano de segurança, a gente contempla algumas coisas como o novo quartel da Rocan, a reforma de quartéis no interior. Estamos pagando abono fardamento dos policiais e isso a gente faz no mês de aniversário do policial. Enfim, a gente tem mantido essa relação aí também para dar as condições de trabalho para esses policiais. Governador, obrigado pela sua presença, a gente agradece a todos que nos ouviram e até uma próxima. Obrigado, estou à disposição. Deus abençoe a todos.